Olá, bem-vindos a esse curso que tem como iniciativa discutir, navegar e criar provocações sobre a economia de Francisco. Esse tema que foi chamado pelo Papa Francisco no ano passado, não à toa no Dia do Trabalhador, que tem como perspectiva o debate sobre a economia mundial. O Papa Francisco fez um convite porque também é provocado o seu pontificado, o seu governo enquanto Papa da Igreja Católica, num diálogo com o mundo. E esse diálogo com o mundo tem como perspectiva uma inquietude, uma tenacidade, uma garantia de que o mundo pode se transformar e necessita de transformações urgentes. No primeiro tópico, então, vamos conversar um pouco sobre a economia, como funciona a economia e para onde ela vai. Depois vamos falar sobre os autores e as pessoas que estão interligadas ao Papa Francisco, conversando sobre essa proposta nova de economia. Depois disso, vamos entrar um pouco sobre esse papo sobre que economia queremos e, por fim, buscarmos aí o encontro com a cultura do encontro, que é com as novas perspectivas de uma sociedade mais justa, igualitária, onde é socialmente sustentável, ambientalmente conectada e justamente propositiva para a sociedade. Bem, o Papa Francisco, ele faz um convite, na sua carta de convite que vocês podem visualizar por aí, que vocês veem que ele chama um convite para realmar a economia. O que seria realmar a economia? Primeiro, pensarmos que ele fala a economia, um substantivo feminino, né? Quando nós falamos de substantivo feminino, nós pensamos nessa economia baseada no feminino, no cíclico, na acolhida, no cuidado e no afeto, pressupondo uma transição radical nos modos e nas formas de produção linear. Ou seja, quando vocês terem acesso a essa carta, a carta de Francisco e Clara elaborada por nós brasileiros, a discussão que nós fazemos é de uma economia pensando os novos ciclos de sociedade. Essa economia baseada no cíclico, nos diálogos, nos encontros, ela tem uma perspectiva. Nós até hoje produzimos uma economia centrada na moeda. A proposta do encontro global por novas economias do Papa Francisco é uma economia centrada no humano e no ecológico. Como base no humano e no ecológico, nós temos o documento que o Papa Bento XVI produziu, chamado Caritas in Veritate, onde ele fala da centralidade do homem e da mulher. E o Papa Francisco, na sua encíclica, essa daqui, chamada Laudato Si, você encontra a ideia da ecologia. Ecologia integral, que é nós percebermos o ser humano nas relações com o meio ambiente. Não mais o meio ambiente afastado de nós, mas o meio ambiente no conjunto. Mas se nós pararmos para observar a realidade, a gente vai perceber que a nossa realidade é tomada por uma brutal desigualdade estrutural. Os que têm muito e sobra, e aqueles que não têm nada e nada têm para consumir, para possuir na nossa sociedade. Essa economia da desigualdade, produzida por esse sistema centralizado em moedas, centralizado no dinheiro, produziu o que nós temos de mais violento na nossa sociedade, que é a enorme miséria que assola uma boa parte da população. Esse primeiro tópico é central no chamado do Papa Francisco para discutir economias. Ou seja, o primeiro tópico deles é a divisão sexual do trabalho, onde o capital é sempre concentrado em homens e, sobretudo, se olharmos os bilionários brasileiros, nós encontraremos um enorme contingente de homens no controle da sociedade. Esse capital reduziu a economia na dimensão material e produtivista. E a economia é mais do que isso. A economia são os bens, as partilhas, os encontros, a sociedade que funciona na troca e não a sociedade que é tomada pelo domínio do sistema monetário. Esse colapso econômico que nós estamos vivendo gerou uma série de problemas. O Papa Francisco fala que há uma raiz econômica em todos os problemas sociais que nós vivemos. Vamos ver quais são eles. O primeiro no Brasil foi a aprovação de medidas do que nós chamamos de medidas de austeridade. A ideia de austeridade é uma ideia muito positiva, porque é viver de maneira mais simples, mas os governos tomam a medida de austeridade pensando no controle do Estado para reduzir as políticas sociais. Isso é extremamente negativo.
Nós tivemos, por exemplo, a reforma trabalhista, que criou uma instabilidade geral na nossa política. Temos, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência, que também gerou a retirada de direitos previdenciários para a classe trabalhadora. Qual é a proposta? Qual é no lugar disso? O que se propunha? Melhorias nos gastos públicos. Esse ponto é para que a gente perceber que a economia, sempre nas suas medidas políticas e sociais, estão pensando no bem-estar social de uma elite no poder em oposição ao bem-estar da população como um todo. Como é que você pode garantir direitos como aposentadoria, seguro-desemprego, o direito ao descanso semanal, onde você tem as leis trabalhistas e as leis previdenciárias todas frágeis? Então, o primeiro ponto das raízes econômicas dos problemas sociais é essas mudanças nas medidas econômicas, que geram um grave problema aí, né? O segundo ponto é essa marcha inelutável que a gente está tendo ao colapso climático. Em 40 anos, no Brasil, nós perdemos toda a nossa massa da biodiversidade com um acúmulo de riqueza que as grandes corporações fazem, produzindo e gerando destruições no nosso ecossistema. Um grande exemplo, por exemplo, é Altamira, no Pará. Belo Monte é uma grande construção, uma hidrelétrica, que tirou mais riqueza do que ela mesma produz. Isso é um problema porque gerou um impacto socioambiental lá. Lá, por exemplo, milhares de ribeirinhos do rio Xingu foram retirados à força dessa região e colocados numa outra terra, perdendo sua cultura que é relacionada com o rio. A ecologia integral pensa exatamente isso. Nós precisamos de uma relação entre ecossistema e pessoas. Essas pessoas que foram retiradas à força de um rio, porque precisavam se construir uma hidrelétrica, tiveram perdas gradativas de seus laços comunitários e sociais. E isso gera muitos problemas, como a depressão, a falta de perspectiva na vida e a perda de horizontes e sentidos. Um terceiro colapso que nós estamos vivendo é uma galáxia de informações tomada por aquilo que são as fake news, as pós-verdades, que é o império daquilo que as pessoas acham e não buscam. Um outro tempo é a violência crescente contra as mulheres que ousaram ser elas mesmas, né? A cada 2 horas no Brasil, uma mulher morre. E esse é um dado de agressividade de um sistema que não está funcionando. Nós também temos, por fim, uma cultura dominada pelo entretenimento, construída sobre os estímulos baixos das pessoas, que na verdade é uma cultura do consumo, do acúmulo e da competição. Ela reduz o ser humano e ele perde as suas dimensões essenciais de perspectivas sociais, de perspectivas de relações comunitárias e vira um bicho de consumo. Esses colapsos que eu estou dizendo aqui, eles culminam num final, que é a crise entre governantes e governados. Nós temos ela como a principal crise de todo o complexo econômico da nossa sociedade, porque os governantes não governam para os governados e os governados não se sentem representados pelos governantes. Isso não acontece só no Brasil, mas no mundo. Essa crise já é gerada porque há uma supremacia da economia sobre a política, a economia financiarizada, e há uma supremacia do mercado sobre a democracia. Os interesses, na hora de um governante executar a sua ação, é sempre tomado para a execução dos mercados. Os interesses de quando nós vamos construir política é sempre voltado pelos interesses das grandes corporações. Esses dados, agora eu vou começar a mostrar um pouquinho dos dados que chegamos a esse colapso que eu estou citando para vocês. O Papa Francisco ele foi chamado foi provocado a realizar este encontro justamente porque nós temos 30 anos de um método de governo que foi aplicado socialmente que gera tamanhas desigualdades. O que nós estamos falando é os 30 anos do Consenso de Washington, que foi as medidas de austeridades aplicadas onde o Estado foi pensado para se reduzir e as corporações elas cresceriam
e assim atualizariam a sua ação no mundo a partir de criação de políticas sociais, políticas de educação a partir de empresas. Isso se mostrou um grande engano, porque o Estado que nós conhecemos, keynesiano, que é inspirado na livre mercado, mas no controle das políticas sociais, o Estado benfeitor, ele foi tomado pela perspectiva de um Estado reduzido, onde o governo não interfere mais e as corporações mudam, determinam e conduzem a sociedade. Esse é um primeiro ponto para nós percebermos como a economia mudou no mundo. A economia, como diz Otávio Ianni, um sociólogo brasileiro conhecido, a política ela mudou de lugar. Tem uma história conhecida que o presidente da República, quando ele assume a presidência, ele está na festa lá no palácio do governador, do presidente, e ele chega e encontra todas as pessoas lá esperando ele para fazer a acolhida. E nesse momento o pessoal entra lá para fazer a acolhida e ele cumprimenta e vê algumas corporações ao fundo. Ele vai lá cumprimentar os rapazes da corporação e fala: olha, que bom vocês por aqui. Esses rapazes olham para ele, esses senhores, né, e falam: nós sempre estamos aqui, vocês que mudam de 4 em 4 anos. Essa perspectiva é importante. Essa história contada pelo Florestan Fernandes, um também conhecido sociólogo brasileiro, é para mostrar que a política, ela de fato mudou de lugar. Nós lutamos durante muitos anos para que nós votássemos nos nossos representantes. O debate agora é que a economia também volte a ser nossa, porque a política da representação já, em certa maneira, é nossa pelo voto, mas a economia não é nossa. Esse é o primeiro tópico para nós percebermos como a economia de Francisco é um chamado a discutir a economia a partir da visão política da sociedade e não só sobre trocas e melhorias do sistema econômico. É pensar a sociedade como um todo. Bem, como vocês viram, nós conversamos um pouco agora sobre essa situação de colapso da situação econômica e de desigualdade da situação econômica. Esses principais pontos que provocaram o Papa Francisco a chamar um encontro global na cidade de Assis, na Itália, nesse ano de 2020, onde vai se debater as perspectivas de uma nova sociedade. O Papa Francisco, ele convidou juventudes para participar desse encontro, para pensar com os jovens. Quando ele faz esse chamado aos jovens, ele está fazendo uma convocação para que nós jovens possamos estar neste projeto que não é um projeto de agora, para resolver agora, mas é um projeto de mudança. Por isso, é o que a gente chama de um projeto de paradigma, ou seja, uma mudança de paradigma que o Papa Francisco está pensando. A mudança de paradigma passa por essa nova concepção de sociedade. Uma sociedade, então, que não passa pelo capitalismo neoliberal que nós estamos vendo até hoje e nem pelo socialismo estatista que em muitos países faliu. Nós estamos falando de um caminho alternativo que é a ouvir, escutar os saberes que passam pela nossa sociedade e que por muitas vezes foram esquecidos. As mitologias, as histórias, as narrativas dos povos das nossas terras. Esses que são produtores de resistência e de uma nova sociedade. Um dos convidados para este encontro, que o Papa Francisco vai realizar em Assis, é o professor Amartya Sen. O Amartya Sen escreveu um livro chamado Desenvolvimento como Liberdade. Ele fala, o Amartya Sen é um indiano que se preocupou durante toda a vida na discussão sobre a superação das desigualdades. Ele vem de um país tomado por uma desigualdade absurda e ele trabalha essa palavra de desenvolvimento. Qual é a ideia de desenvolvimento que nós temos? O neoliberalismo tem uma ideia de desenvolvimento tomada pelo quê? Pela concentração de riqueza em grandes corporações, e essas corporações elas vão revitalizar o sistema socioambiental quando ela utilizar dos meios econômicos. No Brasil e nos países da América Latina, que tem muita riqueza ambiental, eles investiram na ideia de extrativismo, que é você pega essas riquezas, produz a sua nação com base na riqueza natural. O extrativismo, quanto o neoliberalismo corporativista, não dão certo. Eles causam isso que nós estamos vendo no nosso país e no mundo, um colapso climático absurdo e também uma apropriação de riquezas que eram para ser nossas e não são. O Amartya Sen fala de um desenvolvimento como um caminho do meio.
O desenvolvimento está ligado ao papel que a liberdade exerce na expansão das propriedades e da política e social. Portanto, o desenvolvimento é o exercício sobre a liberdade. Isso, o Amartya Sen sempre colocou na ideia de que nós pensamos no desenvolvimento não como crescimento, ou seja, quantitativo. A economia mundial sempre pensou no desenvolvimento quanto crescimento quantitativo. E isso perde uma coisa essencial, que é a qualidade. A qualidade é o desenvolvimento que a gente olha na perspectiva da saúde, da educação, do trabalho, da renda e também do lugar social onde a gente pertence. Isso a gente conhece como os IDHs. Mas os IDHs na nossa economia não importam muito. O que importa, por exemplo, é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, onde o país arrecada, onde o país concentra toda a riqueza e coloca ela de uma maneira em números, né? O Brasil tem um PIB, todos os países têm PIBs, e esses PIBs não olham para a desigualdade, para a pobreza, e não olham para as pessoas que mais precisam. Como diz Amartya Sen, só há desenvolvimento quando a economia pensa a vida. Ou seja, o desenvolvimento é pensado para a vida e não para moedas ou para bolsa de valores X ou Y. Você deve estar acostumado a abrir o jornal ou assistir na televisão ou ver pelas redes por aí quando fala a economia está confiante, o mercado está confiante, o mercado está tímido, o mercado está temeroso. Quem é esse mercado? Esse mercado que se fala são as grandes bolsas e os grandes investidores, não são as pessoas como um todo. Moeda não é mercadoria escassa, mas uma relação social e política sempre que houver consensos. Ou seja, a moeda ela pode ser alterada sempre que o povo achar que ela precisa estar a serviço e de correção das desigualdades. A moeda se transformou central na nossa economia. Portanto, a economia de Francisco Clara é um chamado a uma economia humana e ecológica, como já foi dito, e não uma economia centrada no dinheiro. Bem, o Amartya Sen, então, ele tem como conceitos esses pontos. Outras pessoas, por exemplo, é o caso da Vandana Shiva, que é uma pensadora sobre as sabedorias do seu povo, as sabedorias ancestrais. Ou seja, a sabedoria é reconhecer os ciclos da vida e não só os ciclos de concentração de renda. Tem uma história contada pelo Amartya Sen e Vandana que vai pegar essa história com muito sentido, é o seguinte: em que medida a riqueza leva a obter o que queremos? O que seria ter a riqueza do mundo inteiro? O que seria isso? Não mudaria muitas coisas, porque as nossas relações elas são mais do que as trocas. Ou seja, a sabedoria é reconhecer os ciclos da vida e não concentrar os nossos esforços, como estamos fazendo, somente nos mercados financeiros. A Vandana Shiva tem como perspectiva a ideia da discussão sobre os alimentos. Na nossa economia, a economia global, ela é tomada pela concentração de corporações em cima dessas produções de alimentos. E os alimentos são tomados, essas corporações inclusive se apropriam sobre as patentes dos alimentos. É o caso, por exemplo, das sementes. A produção de sementes no mundo é controlado pela criação de patentes e essas empresas, por meio de seus países, controlarem a produção global de determinada semente no mundo. Isso é um desafio ao mundo que não quer tomar como posse os Estados, nações e suas corporações a natureza que não é um patrimônio de X ou de Y, mas que é de todos os seres vivos. Portanto, a Vandana Shiva faz essa discussão sobre o poder das sementes que está nos agricultores que produzem um alimento 100% orgânico e que são tomados muitas das vezes pelas corporações que produzem em massa e que hoje não são os que mais acumulam riqueza sobre a produção de alimentos, mas não são eles os produtores da alimentação global, porque quem alimenta o mundo ainda é os agricultores familiares, e isso é positivo, mas só falta nós percebermos que a concentração de renda não está na mão dos pequenos agricultores, e sim das grandes corporações. A Vandana também coloca uma coisa que é muito importante para que nós percebamos, é que é a entrada da espiritualidade nisso. E isso tem tudo a ver com o chamado do Papa Francisco, que faz um chamado para discutir a ideia de novas economias na cidade de Assis, ou seja, onde viveu um homem e uma mulher, Francisco e Clara, junto com muitas pessoas, provocados pela sua relação com a natureza. A Vandana
provoca a gente pensar a espiritualidade a partir das relações sociais. A espiritualidade é algo fundante na discussão de uma nova sociedade. Isso me lembra um pouco do Henrique Dussel, que é um conhecido pensador latino-americano que fala: quem não come morre, quem não toma água morre, mas fazer vida é alimentar-se. Ou seja, a alimentação, a espiritualidade, elas são abraçadas nessa dimensão de uma nova sociedade. Por isso, os pobres, cabem algumas perguntas. Os pobres podem escolher o seu alimento? Não. Os pobres, infelizmente, eles comem o que é passado para eles ou que eles conseguem pagar. Esse ponto é central para percebermos que não existe uma soberania alimentar no Brasil quando você tem corporações dominando a alimentação. E não existe, então, uma espiritualidade, uma alimentação concentrada nos ciclos de vida. Por isso, é preciso pensar, além dos diagnósticos que eu estou falando, na convergência. Ou seja, nós precisamos pensar em novas tecnologias e biotecnologias que dialoguem e construam novas sociedades. Essa é a provocação que está aí no Papa Francisco e com a Vandana Shiva ou a Amartya Sen. Por fim, eu gostaria de comentar mais um pensador que vai estar no encontro em Assis e que tem muito a contribuir conosco no nosso diálogo sobre sociedade. É ele, Joseph Stiglitz. O Stiglitz foi o que fez o convite ao Papa Francisco a pensar novas economias. Stiglitz, ele tem uma crítica central na concentração de renda que foi tomada pelos países no norte global. Estamos falando dos Estados Unidos, Canadá e de toda a região europeia, que concentra muita riqueza em detrimento ao PIB e às riquezas produzidas nas nações do Sul. Você vai ver no slide aí que é possível perceber como a riqueza está concentrada nos países do Norte e como falta a concentração de riqueza ou a produção de riquezas para o Sul. Isso é importante para percebermos a função da economia. A economia está para que os países se desenvolvam e suas pessoas, as pessoas que vivem nos seus países, se desenvolvam. Se nós notarmos, isso não vem ocorrendo. As corporações que dominam a maior parte dos países do Sul, elas são corporações do Norte global. Elas por si só levam a riqueza para esses países e nós aqui só abrimos espaço para a sua produção de riquezas. Esse é um dos principais pontos ao enfrentamento do que a gente chama de dogma da austeridade. Essa lei de ouro do mercado, a lei de ferro do mercado, onde quer impor que as grandes corporações concentrem muita riqueza. Mas, com isso, nos últimos 70 anos, você pode ver no slide aí que há acontecendo uma inversão. Os mais pobres que detinham por mais que eram a parte mais pobre da população global, ainda tinha mais riqueza concentrada do que os ricos no mundo inteiro. Houve nas últimas décadas uma inversão disso. Os ricos, que são 1% da população global, detêm mais riqueza juntos do que o restante, os 99% da população. Imagina, os ricos do mundo, eles não fecham uma rua, porque é pouquíssimos essas corporações, o 1% da população global. Mas eles têm mais riqueza do que todo o restante do globo. Isso gera um grande conflito social, porque gera pobreza e miséria. O mundo produz de bens e serviços o equivalente, se você fosse repartir os bens e serviços, a 11 mil reais do ano passado, os bens e serviços do ano passado, se você for calcular, daria 11 mil reais por família de 4 pessoas. A maior parte da população brasileira vive com renda per capita de 700 reais. Se nós observarmos 11 mil reais por família de 4 pessoas, nós não teríamos miséria. Mas essa concentração de riqueza fica nas mãos de poucos, né? Mas o que está acontecendo? Esses bilionários, esses que detêm o controle das corporações globais, no Brasil são 206, eles detêm uma concentração tão forte de riqueza que gera uma insuficiência uma asfixia no restante do sistema econômico. Por quê? Porque quanto mais concentra a riqueza, menos se produz. Essa produção que eles deveriam fazer, eles fazem o quê? Investimento em papéis na Bolsa de Valores. O PIB de cada país cresce mais ou menos 3%. A concentração de riqueza de um bilionário que coloca 1 bilhão
para ser investido, ele gera 137 mil dólares por dia. Ninguém gasta 137 mil dólares por dia. Ou seja, essa concentração de riqueza dos bilionários gera esse sistema cíclico de crises. Por que a gente nunca parou mais de falar de crise econômica? Porque a concentração de renda gera esse sistema de constantes crises. Esse 1% então detém o que 99% do mundo não tem. No Brasil é mais grave. 6 famílias, elas detêm a riqueza equivalente a 100 milhões de brasileiros. Alguma coisa está errada? Sim. E é isso que o Encontro Global quer discutir. Uma economia do suficiente. Os países, movimentos sociais, entidades, pessoas que estão engajadas na transformação do mundo, vêm fazendo muitas iniciativas. Em 2015, por exemplo, nós tivemos 3 grandes iniciativas globais. O primeiro foi a Agenda ODS, dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Em 2015 foi lançada essa agenda para que todos os países abraçassem essas agendas para acabar com a miséria, a fome e, sobretudo, com o impacto ambiental. Esses países, essas corporações, por meio do controle que elas exercem sobre governos, elas neutralizaram essa agenda de acontecer. A mesma aconteceu com a agenda da COP, que é a Conferência de Paris sobre os impactos econômicos. Tem muitos governos que, inclusive, ignoram esse conhecimento sobre o impacto climático. E, por fim, um fundo de financiamento que foi discutido para os países emergentes, ou seja, você financiar a transformação desses países que precisam melhorar e acabar com a destruição socioambiental. Isso também foi ignorado. Por quê? Aquela velha história que eu contei para vocês do Ottaviani, a política mudou de lugar. O poder corporativo global, eles controlam e centralizam a economia em suas mãos. As corporações globais, elas detêm muita riqueza. E isso, se a gente pode pegar alguns dados. O Instituto Tecnológico de Zurique, na Suíça, ele produziu alguns dados para a gente entender qual é o poder dessas corporações. E constatou que 737 corporações no mundo detêm 80% da economia global. Isso já é um parâmetro para percebermos que está bem concentrada a riqueza. Mas se a gente for mais em cima desses documentos que geram essa economia concentrada, nós vamos perceber que 147 dessas que eu acabei de dizer detêm 40% da economia, desses 80% que eu comentei. E por aí, 3/4 desses são bancos. Ou seja, há tentáculos do poder que fazem essa concentração de riqueza. É como se fosse um sistema que você coloca uma bolinha e essa bolinha controla 2 embaixo e essas 2 controlam 3 embaixo. O controle de corporações é assim. Isso é o que a gente chama de era do capital financiarizado. O professor da PUC de São Paulo, Ladislau Dalbor, produziu muitos estudos sobre isso para nós percebermos o quanto essa concentração de renda gera um capital improdutivo. Porque você investe em papéis e não investe em pessoas. E, portanto, é por isso que nós temos um desemprego estrutural. Nós não conseguimos abrir frentes de trabalho porque você não tem investimento em trabalho. Isso que a gente conhece como financiarização. A financiarização, por exemplo, o PIB de um país chega a 2% de crescimento, enquanto o lucro em papéis de uma pessoa bilionária chega de 7 a 9%. Esse é o olhar sobre o colapso e concentração de renda. Agora nós vamos começar a conversar um pouco sobre teoria monetária moderna. A teoria monetária moderna é uma perspectiva de discussão na economia que tenta mostrar como a economia pode tomar a sua perspectiva social e justa. A moeda não sendo só como um projeto de acumulação, mas como um projeto de redistribuição de renda, né? E é importante nós percebermos que a teoria monetária moderna faz uma crítica geral às moedas como centralidade da vida. Basta nós percebermos o que o mundo já produziu de novidade. Um dos casos é, por exemplo, o emprego digno garantido, os comuns, que é as reuniões e organizações populares em volta de políticas sociais, e também uma renda universal de cidadania, que nos países nórdicos já acontece, e acontece com isso uma boa redistribuição de renda,
garantir a todo cidadão que completa 18 anos uma renda para sobreviver nessa vida e a partir daí construir seu caminho de autonomia enquanto sujeito, poder sonhar, poder pensar na vida, poder criar perspectivas para uma nova sociedade. Essa perspectiva de novas economias então passa por isso que a gente chama de fenômeno da cooperação. Entendermos uma coisa básica na sociedade que é as trocas. Como diz o Papa Francisco no encontro que ele fez com a Confederação Italiana de Cooperativas em março do ano passado. Vamos ler juntos. Nunca devemos esquecer que essa visão de cooperação, baseada em relacionamentos e não em lucros, é contrária à mentalidade do mundo. Somente se descobrirmos que nossa verdadeira riqueza são relacionamentos e não os meros bens materiais, podemos encontrar maneiras alternativas de viver em uma sociedade que não seja governada pelo Deus dinheiro, um ídolo que a engana e a deixa cada vez mais desumana e injusta, e eu também diria, mais pobre. Esse belo discurso do Papa Francisco mostra um pouco do que nós podemos interpretar como novas economias, ou seja, o resgate do governo de um povo que pensa a sociedade a partir da partilha e não desses vícios que nós tomamos nas últimas décadas de medidas e medidas econômicas pensando só na arrecadação maior dos estados para que os estados assim pudessem fazer melhores políticas sociais. Não, é repensar a arquitetura econômica. Um exemplo importante é o que aconteceu em 2008. A crise de 2008 gerou quebra nas grandes corporações. Isso foi um grande colapso econômico no mundo que gerou desemprego, os ricos falavam que estavam ficando pobres. E o que foi pensado como medida naquela época? Uma coisa conhecida como quantitative easing, que foi uma medida rápida para solucionar o problema. O que os governos desses países fizeram, como os Estados Unidos e alguns países da Europa? Imprimiram dinheiro. Eles foram lá, imprimiram trilhões de dólares e deram para essas corporações para reinjetar forças para a economia crescer. Pense comigo, o professor e líder do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn, da Inglaterra, ele propôs o seguinte. Ele falou, por que então que não criamos o Quantitative Easing for People, ou seja, uma medida rápida para solucionar a miséria? Que tal se nós imprimíssemos dinheiro para todas as pessoas que sofrem miséria? O que aconteceria? O mundo acabaria? Não. Por exemplo, você teria mais gente consumindo, porque esse povo que está na miséria pagaria suas contas, as suas dívidas, consumiria mais. Consumindo mais gera mais produção. Produzindo mais você precisa gerar mais emprego e com isso você contrata mais pessoas. Olha que medida fácil a gente poderia fazer para acabar com a miséria global. E, infelizmente, não é dos interesses das grandes corporações globais, porque a elas é interessante manter esse controle para fazer isso, que é a manipulação sobre a economia global, ou seja, estar aos seus interesses. Essa medida, logo, do Jeremy Corbyn foi rejeitada como uma loucura. Mas o que nós estamos falando por aqui é repensarmos a arquitetura financeira no plano internacional, municipal, estadual e também, inclusive, enquanto nação. Ou seja, o dinheiro ele tem como finalidade circular e não ser acumulado. Se nós tivéssemos uma medida como essa, a gente pensaria até inclusive na nossa organização social enquanto planos arquitetônicos da economia. Por exemplo, no lugar do PIB, nós poderíamos existir, como o país chamado Butão fez, o FIB, que no lugar do Produto Interno Bruto, colocarmos a felicidade interna bruta. A felicidade interna bruta é uma perspectiva de nós termos o país, para gerar a sua riqueza, ele tem que ver se o seu povo é feliz, se o seu povo tem territorialidade boa, onde ele desfruta de educação, cultura, trabalho, se ele tem na subjetividade sonhos, se esse povo possui riquezas e produções tecnológicas cada vez maiores. Isso seria a FIB, ou seja, diversas dimensões para entender uma nova sociedade, e não o PIB, que está concentrado nessas riquezas acumuladas das corporações. Uma outra coisa é também pensar a formação do nosso Estado. O Estado nacional, como a gente conhece, ele não respeita a nossa ecologia integral, em melhores palavras dizendo.
Por exemplo, as bacias hidrográficas não são respeitadas e, portanto, nós temos diversos lugares que sofrem de grandes enchentes. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, a economia para o espaço e as pessoas nesse espaço viverem. Ou seja, a lógica dos estados precisariam até mudar respeitando essas bacias hidrográficas e respeitando o crescimento das margens. Isso é o que a gente fala como uma medida política de pós-extrativismo, ou de decrescimento, como diz na Europa, ou, como diz os Yanomamis na Grande Amazônia, fala de envolvimento. Ou seja, a gente precisa se envolver mais na construção dessa nova sociedade. Daí está a mudança de paradigma. Nós estamos agora chegando num desenvolver dessa nossa conversa que vem uma grande questão. Como é que a gente faz tudo isso virar realidade? Parece muito mais teoria política do que transformação. Por isso, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre as metodologias para nós alcançarmos novas economias. O primeiro, e o mais importante, é pensarmos espaços, ou seja, onde a gente pode fazer essa conversa com o povo. O povo foi desapropriado da economia, ou seja, perdeu a ideia de que a economia é uma coisa criada para a sociedade e não para o lucro e para o vencer individualmente. Pensarmos espaços é pensarmos nessa nova arquitetura, ou seja, de sociedade, onde pequenas comunidades reorganizam a sua resistência. No Brasil existem muitas, e no mundo também. É o que nós provavelmente conheceremos em Assis. No Brasil, um grande exemplo são as ecovilas, onde o povo se reúne e, preocupados com aqueles que estão mais precisando, constroem uma economia local baseada na construção socioambiental de hortas orgânicas e de produção de alimentos para que as pessoas consumam o que está ali. No Brasil também nós temos exemplo de bancos comunitários, trazidos pela economia solidária, que é o caso da criação de uma moeda social onde o povo constrói ali uma moeda para circular e gerar uma rede de trocas, reunindo 3 sujeitos, né? As pessoas que estão empregadas e trabalham fora do bairro, as pessoas que trabalham dentro do bairro, que tem o seu comércio, e as pessoas que estão desempregadas. Essas, se vocês perceberem, podem criar uma economia local. Você pega uma moeda e esses que trabalham fora consomem no bairro. As pessoas que estão no bairro e vão produzir, vão gerar uma rede de mercados onde ele pode produzir os seus produtos para vender no seu próprio bairro. E os outros que estão desempregados vão poder trabalhar para essa comunidade e receber um pouco desse dinheiro, dessa moeda oficial, por fora, por meio do consumo desses trabalhadores que não vivem no bairro, que vivem no bairro, mas trabalham para fora. Isso gera uma economia de crescimento, ou seja, você vai acabar com essa dimensão da pobreza e de gente sem trabalho. Os bancos comunitários existem muito no Brasil. Outros também são redes de economia solidária que fortalecem os pequenos produtores e pensam em medidas mínimas para nós resgatarmos uma governança econômica, ou seja, o povo governar a economia. Isso é um pouco das metodologias que nós pensamos para a economia de Francisco e Clara. Mas, avançando sobre isso, é importante a gente perceber que Assis, o encontro que ocorrerá em Assis, não é uma plataforma já pronta pelas perspectivas que vêm, mas é a espécie de um encontro global para fortalecer o nosso chamado às discussões. Ou seja, ela é uma perspectiva importante para nós chegarmos nas comunidades católicas, evangélicas, espíritas, nas escolas, nas redes de comércio justo e solidário, para conversar com as pessoas e que as pessoas possam entender a economia de uma maneira mais livre, de uma maneira mais real e, inclusive, elas começarem a se empoderar daquilo que nós chamamos de novas economias. Como eu falei muito sobre Assis, eu gostaria de comentar um pouco de como está sendo pensado esse encontro em Assis e como vocês podem se envolver nessa discussão. O primeiro ponto é que Assis ela é a construção de uma metodologia que o Papa chama da cultura do encontro. O Papa Francisco fala, é necessário pensar o que a gente sente e faz. É necessário sentir o que a gente faz e pensa, e é necessário fazer sobre o que a gente sente e pensa. Essa perspectiva é importante para a gente perceber que nós somos um sistema também enquanto seres humanos. A gente precisa respeitar os momentos das pessoas na qual ela precisa reconhecer as coisas, sentir, pensar sobre isso e fazer juntos. A nossa grande dificuldade de reorganizar as pessoas em comunidades é isso.
As comunidades cada vez estão mais vazias. As redes de professores, de sindicatos, redes comunitárias, inclusive igrejas, sofrem de esvaziamentos cada vez mais sérios num individualismo que domina o sistema global capitalista. A proposta, pensar, sentir e fazer, é pensarmos juntos saídas, sentirmos as dificuldades do nosso povo e fazermos ações que apontam, por exemplo, para o mutualismo, que são ações de nós fazermos a economia a partir dessa ideia de trocas mútuas, de percebermos o que o povo precisa nas suas regiões e agirmos. É assim que se começa a construir essa economia de Francisco. E, como eu disse aqui já algumas vezes, clara, porque nós brasileiros que vamos para Assis, que provavelmente somos um número de 150 pessoas, estamos pensando na economia a partir da mulher, como eu disse no início. Mas por quê? Porque a economia global sempre foi controlada por homens e a gente precisa pensar numa economia onde homens e mulheres andam ombro a ombro e não a mulher atrás. Uma economia ombro a ombro é uma economia reconhecer o papel de Clara de Assis, essa mulher que modificou o tempo e a história no seu momento que esteve na Terra e contribuiu para novas perspectivas de sociedade. E pensar, sentir e agir será a partir de 12 vilas temáticas que nós vamos discutir, né? Trocas solidárias, negócios justos, uma economia para a paz, porque o encontro ele está focado na perspectiva de mudar também essa economia que só produz os economistas para as finanças e pensarmos em economia produzida para a sociedade no geral. A economia de Francisco e Clara não existirá se não houvermos um novo pacto educativo, como eu estou dizendo aqui para vocês. Um novo pacto educativo foi chamado pelo Papa Francisco em maio deste ano de 2020, onde vai ser debatido e reunir lideranças globais para assinarem um pacto comprometendo-se com as mudanças sociais do nosso tempo. Portanto, a economia de Francisco e Clara é esse chamado para novas sociedades e um convite a nós avançarmos sobre os desafios postos. Para nós encerrarmos, então, essa caminhada que fizemos, o rio que percorremos aí, discutindo a sociedade, olhando os que mais precisam, pensando as desigualdades e também lançando os desafios, ou seja, as redes onde a gente precisa construir uma nova sociedade, gostaria de fazer algumas ponderações. A primeira dessas que vocês podem ter acesso é a carta de Francisco e Clara que eu comentei no começo da nossa conversa. Essa carta foi publicada e produzida pelos jovens que vão para Assis e são brasileiros, e que depois de Assis estarão dispostos a nós fazermos debates, encontros e suscitarmos que a economia de Francisco e Clara aconteça territorialmente nas nossas regiões. Então, esse convite fica para que você leia a carta num momento mais de lazer, porque é uma carta densa, mas também muito poética, e que essa carta possa suscitar os debates necessários para novas economias. E eu gostaria de terminar lembrando que você pode acessar essas informações no site ecoframbr.org, onde tem as informações sobre qual está sendo os passos dados no Brasil para essas discussões de novas economias. E o Papa Francisco, inspirado em Francisco de Assis, o pobre de Assis que viveu como jovem na sua sociedade e tentou mudá-la e mudou, porque é o santo mais famoso da história, ele fez o Cântico das Criaturas. Nós aqui no Brasil produzimos o Cântico das Criaturas numa versão poética para a nossa realidade que eu gostaria de ler aqui com vocês para encerrar. Bela e radiante, louvada sejas, com todas as suas criaturas, a economia do irmão Sol e da irmã Lua, com as estrelas louvada. Louvada sejas, pelo irmão Vento, pelo ar ou nublado, serena, as tuas criaturas dará sustento, útil e humilde, saciará nossa sede. Os frutos diversos, as coloridas flores e ervas, todos somos filhos de nossa Mãe Terra. Louvai e bendizei, meu Senhor, e dai-lhes graças. A economia de Francisco ela é esse chamado a todos nós nos unirmos e construirmos um tempo novo de mudança. Sejamos nós a mudança que queremos ser no mundo. E se não formos nós, quem será? Se não for agora, quando será? Muito obrigado.